10% em 6 meses operando opções de forma conservadora. Então eu trouxe aqui 3 pontos para a gente discutir o que foi que eu fiz, qual a estratégia que eu usei e pontos que eu considero importante para você operacionalizar e colocar em prática esses pontos que eu vou te passar e também conseguir de forma ali conservadora rentabilizar a sua carteira. Então eu já vou aqui mostrar os resultados para vocês desse operacional que eu já fiz, é um histórico aqui dos últimos 6 meses, e aí depois a gente pode discutir e entrar em cada um desses pontos. Mas antes, já deixa o seu gostei e já compartilha esse vídeo para que o YouTube possa alcançar mais pessoas e a gente comece a disseminar que operar opções é vida, operar opções é muito mais fácil do que todos imaginam, beleza? Então já deixa o seu gostei e já deixa um comentário aí dizendo o que você acha desse tipo de coisa aqui, desse tipo de vídeo. Então eu já vou logo mostrando os resultados aqui para vocês, porque eu não gosto de ficar guardando segredo, eu não gosto de guardar as coisas para mim, beleza? Eu trouxe uma planilha simples, uma planilha aqui de controle, onde a primeira linha aqui indica a minha posição de ações, beleza? Então aqui é um ativo CEMIG 4, são ações da CEMIG que eu tenho em carteira. Para ser mais específico aqui, eu tenho 700 ações de CEMIG na minha carteira, a um preço médio de R$10,47. Eu não trouxe aqui o quanto elas valem hoje no mercado, eu quero de fato facilitar aqui o operacional por trás dessas operações e por trás desses resultados, beleza? Então, e essas são as estratégias que eu apliquei ao decorrer dos 6 meses que eu comentei. Então eu fiz nada mais, nada menos do que a simples e velha venda coberta de call. É isso mesmo, pessoal, não tem segredo, não tem segredo, por mais que vocês achem que existe, quero operar opções igual eu vou deixar mais informações no primeiro comentário fixado desse vídeo. É uma trilha de estudos para você começar a operar opções. Dá uma olhada lá. Algum segredo escondido por trás da rentabilidade não existe. Fazer o arroz com feijão bem feito é o que dá resultados. Ao longo prazo, o que dá resultado é fazer o arroz com feijão bem feito. Então em fevereiro eu fiz 2 lançamentos de venda de call. E aí, ao decorrer dos meses, eu fiz ali em março, maio, fiz junho, eu fiz julho e também em outubro. Totalizando aqui um lucro, isso aqui são operações fechadas, então eu tive um lucro bruto. Aqui eu não estou considerando o imposto de renda em cima das opções. Então eu tive aqui um total de R$ 742,36 em 6 meses de operações de venda coberta extremamente conservadores. E se a gente fizer o cálculo aqui então, 742 sobre o total de posição que eu tenho de R$7.000, você pode ver uma rentabilidade só em prêmio. Eu não estou falando que a ação valorizou no período, eu até descontei aqui a valorização das ações nesse período aqui de 6 meses. Eu tive uma rentabilidade em prêmios de 9,87% em apenas 6 meses, fazendo venda de call coberta conservadora. Todos sabem que CEMIG é uma empresa redondinha ali, é uma estatal de Minas Gerais, então ela é uma empresa que não tem tanta volatilidade. O prêmio dela é menor por esse motivo. E agora a gente vai pelo racional de como eu consegui e como eu cheguei nesse resultado de fazer venda coberta por 6 meses nas ações de CEMIG e não ser exercido. Qual foi o racional que eu utilizei para conseguir essa estratégia? Veja que no longo prazo, pessoal, isso aqui vira uma bola de neve. Eu posso, por exemplo, pegar esses R$700 e comprar em mais ações da CEMIG e fazer mais venda coberta. Comprar mais ações da CEMIG e fazer mais venda coberta. Mais ações, mais venda coberta. E nisso a bola de neve vai crescendo de tal forma, se a gente for aqui fazer uma conta burra, em um ano eu iria rentabilizar as minhas ações em 20%.
Imagine 20% de crescimento todos os anos de uma forma consistente e conservadora. E agora eu quero trazer para vocês os 3 motivos que eu comentei lá no começo para fazer 10% em 6 meses operando de forma conservadora. O que eu fiz, qual é a estratégia e alguns pontos importantes que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos e não vou deixar de trazer nesse. Primeiro, eu escolhi um ativo conservador com baixa volatilidade. O que isso quer dizer? Eu não quero correr risco nessa operação. Eu quero rentabilizar uma ação conservadora que eu já tenho na carteira. Para isso, eu não posso escolher uma empresa também de crescimento. Porque se eu escolher uma empresa de crescimento e fazer a venda de call, concorda que eu vou estar abrindo mão do crescimento dela por um lucro em cima dos prêmios das opções? Então você precisa escolher uma empresa que seja redonda, que tenha baixa volatilidade e que não é uma empresa de crescimento. Assim fica fácil fazer a venda de call, não ser exercido, ou caso o risco de exercício seja grande, seja também fácil ali de fazer uma rolagem para o próximo mês, para daqui a alguns meses, ou até mesmo estopar a operação. O primeiro ponto é escolher um ativo conservador com baixa volatilidade. Para isso eu escolhi CEMIG, como eu já mostrei os resultados, e eu fiz venda de call da CEMIG coberta. Então a venda coberta, para você que já sabe, que acompanha o canal, nada mais é do que fazer venda de opções em cima das ações que você já possui em carteira. Se você é novo no canal e está assistindo aqui o seu terceiro, seu quarto vídeo, não deixa de se inscrever. Estamos quase chegando aos 1000 inscritos e eu conto com você para a gente alcançar esse número. Se inscreve aí, tem um botãozinho aqui embaixo para você se inscrever. Vai lá, dá essa moral para a gente. O segundo ponto que eu fiz é escolhendo strikes sempre no método ATH. ATH significa All Time High, ou seja, é quando a cotação da ação ela está sempre nos maiores preços históricos. Eu já fiz isso aqui, eu já mostrei isso em alguns vídeos, mas eu vou mostrar rapidamente para vocês qual que é a lógica por trás do método ATH. Eu acabei de inventar esse método ATH, mas basicamente o que a gente faz é olhar no gráfico aonde que está o preço da cotação e aonde a gente imagina que o preço pode chegar ou não para fazer uma venda coberta de call. Então eu estou aqui no TradingView, essa é uma plataforma que eu uso gratuitamente, eu não tenho a opção paga dela, basta criar uma conta no TradingView e você já consegue ver as cotações das opções, das ações no caso. E aqui o que é o método All Time High? Eu sempre olho a cotação atual da ação para ver se eu posso fazer uma venda de call mais conservadora. E o racional que eu utilizo é o seguinte: veja que sempre que a ação bate no All Time High, no preço mais alto do histórico da cotação, ela sempre faz uma correção. Então ela bate e ela volta, ela sempre bate e volta um pouco. Por mais que ao longo dos anos, ao longo do tempo, ela sempre vá subir a sua cotação, no curto prazo ela bate e volta. Então quando ela bate, eu sempre prevejo. Então sempre quando ela bate, eu sempre tento escolher um prêmio que está um pouco acima do All Time High. No caso, a gente poderia hoje escolher aqui por volta de uns R$13, R$12,90, R$12,80 e alguma coisa. Porque aqui a probabilidade do exercício é menor. Apesar de que possa sim a gente estar errado na nossa análise, a probabilidade está ao nosso favor. Ela vai bater no All Time High, mas no curto período ali, no espaço da nossa operação de 1-2 meses, ela vai bater e vai voltar. Isso quer dizer que a gente vai vender a call, não seremos exercido e podemos fazer novos lançamentos de call. Esse é o método All Time High que eu queria trazer para vocês nesse vídeo aqui. E só por esse método, eu acho que já vale você deixar um comentário aqui. O que você achou dessa estratégia de All Time High para fazer venda coberta? Deixa aqui nos comentários e aproveita e já compartilha esse vídeo com pessoas que você sabe que tem interesse e que esse vídeo ajudaria muito. Então voltando aqui, o método All Time High,
Outro ponto, não tenha medo do exercício. Eu não tenho medo do exercício. Apesar da gente utilizar o método All Time High, a gente pode estar errado. A análise gráfica, ela tem sim os seus problemas e nada impede a ação de bater no All Time High e continuar subindo. Eu já vi isso acontecer com a empresa VEG muitas e muitas vezes. Ela bate no ponto máximo da cotação e continua subindo. Então, o ponto aqui de equilíbrio é: não tenha medo de ser exercido. Como que eu sigo para fazer uma venda de call conservadora, ganhar um prêmio legal, mesmo numa empresa com baixa volatilidade, e conseguir chegar nos 10% em 6 meses? Eu sempre procuro opções com 20 dias úteis ou mais para o vencimento. Eu nunca vendo opções que estejam muito próximas do exercício, porque o valor extrínseco, ou seja, o valor do prêmio que a gente recebe é menor. Quanto mais próximo do dia do vencimento estiver, menor é o prêmio que a gente vai conseguir pela opção. O segundo ponto é fazer isso por todos os meses, porque vai ter mês que você vai rentabilizar bem, tem mês que você vai rentabilizar mal, tem mês que você vai precisar fazer a rolagem porque a sua posição ficou no negativo. Então, faça isso por todos os meses, seja consistente na sua estratégia. Só assim você vai conseguir alcançar os 10% de rentabilidade. E o terceiro ponto aqui, e não menos importante, role posição sempre que possível e sempre ganhando o prêmio. Então, se você fez a escolha do strike legal, mas lá perto do dia do vencimento a cotação atingiu e passou o seu strike, faça a rolagem da sua posição. Inclusive, se você ainda não sabe fazer rolagem, eu vou deixar um vídeo aqui onde eu falo sobre rolagem das opções. É uma estratégia muito simples e você consegue ainda ganhar mais prêmio do mercado. E agora eu trouxe aqui 3 pontos importantes antes de você começar a fazer a venda coberta de call de uma forma mais conservadora. Zere a sua posição antes e recompre a mesma se você estiver com muito lucro. Lembra que no exercício da opção você vai ter que pagar imposto sobre o lucro. Então, se você tiver uma posição de ações onde você já está com lucro grande, antes de você fazer o lançamento da call, venda essas ações a mercado mesmo, recompre elas no próximo dia. E aí sim você vai fazer o lançamento da call. Nisso você ganha um ajuste tributário, porque o seu preço médio ele tende a ser maior. Então, se o seu preço médio for maior, menor é o imposto que você vai ter que pagar em caso de exercício. Mas faça isso com muita atenção. Eu geralmente faço essa estratégia para compensar prejuízos e diminuir o imposto devido para o governo. Outro ponto super importante que eu coloquei lá no primeiro e eu coloco aqui de novo: não tenha medo do exercício. Muitas pessoas têm medo do exercício e deixam de operar opções por causa disso. Não tenha medo do exercício. O exercício faz parte do operacional em opções. Às vezes você vai ser exercido e às vezes não, e faz parte do jogo. Se você for exercido e tiver que vender as suas ações, você pode fazer um lançamento de put para recomprá-la ou mesmo comprar no mercado à vista, mas não tenha medo de ser exercido. Quanto mais perto do dinheiro for o strike escolhido, maior é o prêmio, porém a sua probabilidade de ser exercido é maior, então o seu risco também aumenta quanto mais perto do dinheiro você escolher o strike a ser vendido. Porém você ganha no prêmio. Então, se você não tem medo nenhum do exercício, se você, para você tanto faz ser exercido ou não, busque sempre o maior prêmio. Não tem importância ali se você vai ser exercido ou não nesse caso. Eu queria deixar um vídeo para você entender qual que é a importância do notional nas operações. Eu não sei se você sabe o que é notional, mas ele é sim muito importante na sua operação com opções. Então dá uma olhada nesse vídeo aqui.